Boa noite. Boa noite. O governo Michel Temer começa a demitir ex-aliados. Deputados que foram infiéis na votação da denúncia contra ele já são alvo de retaliação. Lava Jato, Rodrigo Maia pede ao Supremo a suspensão do depoimento na Polícia Federal. E a defesa solicita a liberdade do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Vendini. Em Santa Catarina, em pleno julgamento, o advogado acusa desembargador de pedir propina. Um vídeo mostra o momento em que o advogado Felisberto Córdova acusa o desembargador Eduardo Galo cara a cara. Sindicato dos Delegados denuncia a situação precária da Polícia Paulista. Uma série de fotos mostra prédios imobiliários estragados no interior e aqui na capital. A criação do Parque Augusta avança mais um passo, está prevista para o ano que vem. Prefeitura, Ministério Público e construtoras assinaram protocolo de intenção para a troca dos terrenos. O bairro do Estácio, no Rio, e a música brasileira perdem um de seus mais brilhantes criadores. O cantor e compositor Luiz Melodia morreu hoje aos 66 anos de idade. O Jornal da Gazeta está no ar. Prefeitura, Ministério Público e construtoras Cirela e Cetim assinaram um protocolo de intenção para a troca do terreno do Parque Augusta, na região central de São Paulo, por uma área perto da marginal do Rio Pinheiros, na Zona Oeste. Segundo o prefeito, o parque deve ser criado até 2018. O acordo só deve ser selado definitivamente depois que peritos avaliarem os dois terrenos que serão trocados. O da Augusta, que tem 24 mil metros quadrados e vai virar um parque público, e o de Pinheiros, onde hoje fica a sede da Prefeitura Regional e uma base da CET. O espaço tem 48 mil metros quadrados, mas as construtoras vão receber cerca de 18 mil. Caso haja essa desproporção, ou se diminui o tamanho do terreno ou se aumentam as contrapartidas. Então, a ideia é que, empreendimento por empreendimento, que fique equilibrado, que fique justo. O Ministério Público não está aqui para fazer injustiça em relação a ninguém. Depois de fechados os valores e o acordo judicial, o projeto da permuta segue para a Câmara dos Vereadores, onde o prefeito João Dória, do PSDB, tem maioria. Depois de 30 anos de demanda em torno da implantação do Parque Augusta e passadas 4 gestões de prefeitos na cidade de São Paulo, nesta 5ª gestão, conseguimos finalmente uma boa equação para a solução de um problema da cidade. Além da permuta dos terrenos, o acordo também prevê que a instalação do Parque Augusta, que até hoje está fechado, e a manutenção do espaço por 2 anos sejam integralmente custeadas pelas construtoras. Em troca, as ações judiciais que estão em curso e as multas que poderiam ser aplicadas serão extintas. A Cirela e a Cetim também se comprometeram a reformar e manter por 2 anos a Praça Roosevelt, na mesma região, e interligar os dois espaços, a recuperar e manter por 24 meses a Praça Vitor Tivita, que é vizinha do terreno de Pinheiros, que será descontaminado, a construir novos prédios para a CET, para a Prefeitura Regional de Pinheiros, uma creche e um centro de atendimento para pessoas em situação de rua. Como cidadão e também empresário, é difícil separar, mas essas contrapartidas são pesadas. O prefeito ficou 15 minutos falando das contrapartidas. Eu fico feliz de poder contribuir com, contribuir para que a gente possa chegar ao final e ter um parque moderno. Com o acordo, os mais de 80 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos, fruto de desvios durante a gestão de Paulo Maluf e que estavam atrelados à construção do Parque Augusta, poderão ser utilizados pela Prefeitura para a construção de creches. Durante a coletiva de imprensa, uma mulher que não quis se identificar e se disse integrante do movimento Parque Augusta fez uma manifestação se posicionando contra a permuta. Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo denuncia a situação precária das delegacias do estado. Foram reunidas imagens e uma série de fotos que mostram as más condições dos prédios e do mobiliário no interior e aqui na capital.
Ainda segundo o sindicato, as questões estruturais são apenas uma parte dos problemas decorrentes da falta de dinheiro. Quem vê de fora não encontra nenhum problema no prédio do 96º Distrito Policial, na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, na zona sul da cidade. Mas o vídeo gravado por um funcionário logo revela uma situação complicada. A grade na área interna está quase soltando. No DP em Pirituba, na zona norte, olha como está a cadeira usada pelos agentes. Bem velha. Uma sala serve de depósito de pneus. Sem falar da fechadura da porta, que já não existe. Em Cotia, mais um exemplo de que o prédio precisa de uma boa reforma. Problemas que se repetem também em delegacias do interior do estado. Nesta, em Boituva, as fotos mostram um vazamento em uma pia que poderia ser facilmente resolvido. Também não é possível usar este banheiro, que está interditado. Esse banco de imagens está sendo feito por policiais civis a pedido do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, para denunciar os problemas e a precariedade dos distritos policiais. As fotos são postadas de forma anônima e não há uma data específica em que elas foram tiradas. O sindicato afirma também que a situação orçamentária da Polícia Civil é caótica e que há o risco também até de suspender os serviços em algumas delegacias. Essas fotos simplesmente retratam para a população que não estava ciente do que ocorria dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A falta de cumprimento da obrigação do governo em investir na Polícia Civil do Estado de São Paulo afeta diretamente a polícia. No que tange ao déficit de policiais, hoje trabalhamos com um déficit de aproximadamente 10 mil policiais e também na atividade fim, até mesmo como papel, luz, água. Segundo a presidente do sindicato, até o fim do ano, seriam necessários pelo menos 38 milhões de reais para custear as delegacias do estado. De acordo com o sindicato, a Secretaria de Segurança Pública chegou a anunciar um crédito suplementar no valor de 4 milhões de reais, mas afirma que o valor não é suficiente para resolver os problemas. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública não se manifestou sobre as situações mostradas na reportagem. Pelo menos 6 prefeitos regionais sabiam da chamada máfia da Cidade Limpa, em São Paulo, segundo denúncia feita na corregedoria da prefeitura por um empresário. O empresário Leandro Bernal, sócio da empresa Canaã Promoções e Eventos, mandou para a corregedoria cópias de mensagens repassadas a prefeitos regionais de 6 prefeituras. Nas mensagens, ele alerta os subprefeitos de Jabaquara, Moca, Cidade Ademar, Campo Limpo, Pirituba e Ipiranga sobre as ilegalidades nas ruas dessas unidades regionais, mas diz que nada foi feito para inibir as ações. O empresário foi ouvido ontem pela corregedoria. A lista dos servidores envolvidos no escândalo chega a 30 funcionários públicos. Todos devem ser ouvidos. 2 pedidos de CPI sobre o caso já foram protocolados na Câmara Municipal. A gestão do prefeito João Dória, do PSDB, que também foi citado no escândalo, afirma que vai apoiar toda e qualquer iniciativa de investigação. O prefeito nega que soubesse do funcionamento do esquema e anunciou que vai acionar na justiça os fiscais e empresários que usarem o nome dele. Em Santa Catarina, durante um julgamento, o advogado acusou o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de pedir propina de R$700 mil para julgar favoravelmente uma causa milionária defendida por ele. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o advogado Felisberto Córdova acusa o desembargador Eduardo Galo. Em seguida, o magistrado pede a prisão do advogado e a sessão é suspensa. Essa é uma primeira questão, mas eu vou além. Eu vou dizer, senhor presidente, que o julgamento que está acontecendo aqui é comprado. Eu estou fazendo uma denúncia. Esse cidadão foi abordado com uma proposta que veio do Rio de Janeiro para receber 500 mil, 250 mil antes, 250 mil depois. E o descarado chegou a mandar para o nosso escritório uma contraproposta que poderíamos cobrir isso por 700 mil. Não existe, senhor presidente. Isso aqui não é o Senado. Isso aqui não é a Câmara dos Deputados. Isso aqui é um Tribunal de Justiça. E é preciso que a moralidade surja e venha a termo. E que a promotoria, inclusive, assuma a investigação desse processo. Acalma seu pai, por gentileza. Olha, por gentileza.
Isso não pode. E tudo está sendo nulo aqui. Tudo está sendo nulo aqui. Eu não abro mão de denúncia. Eu peço que safado. Eu peço que seja preso advogado, porque está um nítido excesso. Eu estou, nesse momento, sendo referindo à prisão do advogado Sargento. O presidente está vendo um nítido excesso dos direitos. Eu não admito... Vamos dois presos, que eu quero te quebrar a cara dentro da cela. Vagabundo. Não, senhor presidente. Eu peço a prisão do advogado. Qualquer hora do advogado. Não, eu não vou admitir que o advogado me chame de vagabundo e Vossa Excelência não tome providência. Eu nunca passei por isso na minha vida. Eu tenho 25 anos de magistratura. Eu requeiro a prisão do advogado. O Tribunal de Justiça informou que o caso será analisado. O desembargador Eduardo Galo negou as acusações feitas pelo advogado. Operação Lava Jato. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do depoimento que vai prestar à Polícia Federal. E hoje a defesa pediu a liberdade do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. O depoimento de Maia está marcado para o dia 8 de agosto, mas os advogados do presidente da Câmara tentam a suspensão e alegam que a data escolhida em julho, durante o recesso do Supremo, teria prejudicado a defesa. Maia também solicitou que um dos inquéritos da Lava Jato, abertos no STF, seja dividido em dois. Em um deles, o presidente da Câmara ficaria sozinho. No outro, continuariam na lista de investigados os senadores Romero Jucá e Renan Calheiros, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, além do deputado Lúcio Vieira Lima. Todos do PMDB e citados nas delações de ex-executivos da Odebrecht. Os políticos são acusados de receberem propinas para a aprovação de medidas provisórias que beneficiariam a empresa. Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, Maia e Lúcio teriam recebido R$100 mil cada. Renan e Jucá, R$4 milhões. E Eunício, R$2 milhões. A defesa de Maia quer que o depoimento seja suspenso até uma decisão sobre o desmembramento da investigação. Os pedidos serão julgados pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF. Para o mês que vem, estão marcados depoimentos de outros investigados na Lava Jato. Marcelo Odebrecht será ouvido no dia 4, o ex-ministro Antônio Palocci no dia 6. Os dois estão presos no Paraná. A Odebrecht fechou o acordo de delação e Palocci estaria ainda em negociação de um acordo. No dia 13 de setembro será a vez do ex-presidente Lula. Ele será ouvido novamente por Moro. O petista é réu em 6 ações penais, sendo 3 no âmbito da Lava Jato. O ex-presidente já foi condenado a 9 anos e meio de prisão no caso do triplex em Guarujá. E hoje o juiz Sérgio Moro determinou a transferência do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde já estão outros presos investigados na Lava Jato. Bendini está detido na carceragem da Polícia Federal na capital paranaense, desde a semana passada, quando foi preso durante a Operação Cobra, suspeito de receber R$3 milhões em propina da Odebrecht. A decisão de Moro foi motivada por um pedido da Polícia Federal, que afirmou que a carceragem serve apenas como prisão de passagem e destacou que o local abriga presos que já fecharam acordo de delação. A defesa já pediu a Moro que reconsidere a transferência por razão humanitária. É que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras tem uma filha com problemas psiquiátricos e que precisa visitar o pai semanalmente para evitar a piora do quadro. Os advogados também pediram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região a revogação da prisão preventiva de Bendini. Eles sustentam que Bendini é réu primário, com bons antecedentes e que não há qualquer indicativo que ele irá interferir na produção de provas. E hoje a revista Época publicou com exclusividade fotos de malas de dinheiro da JBS Friboi entregues a assessores e familiares do presidente Michel Temer do PMDB, do senador Aécio Neves do PSDB e do doleiro Lúcio Funaro. Durante a Operação Patmos, uma das fases da Lava Jato, o ex-assessor de Temer, Rocha Loures, um primo e a irmã de Aécio foram presos. Mas atualmente todos cumprem prisão domiciliar usando tornozeleiras eletrônicas. Aécio, ex-presidente do PSDB, foi afastado por Fachin do exercício do mandato de senador e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Mas o Supremo devolveu a ele o cargo. E Temer derrubou a denúncia contra ele por corrupção passiva na Câmara dos Deputados.
O governo Temer começa a reorganizar cargos cedidos à base aliada. Deputados que foram infiéis ao presidente na votação da denúncia contra ele já são alvos de retaliação. A primeira cabeça a rolar foi a do superintendente do DENIT em Santa Catarina, Vicilar Preto, que é apadrinhado do deputado Jorginho Melo, um dos infiéis. Melo é do PR, partido que, no comando do Ministério dos Transportes, distribuiu aos parlamentares da sigla as superintendências regionais do departamento, que é responsável por obras nas estradas e ferrovias. Setor cobiçado pelos políticos, porque envolve grandes somas de dinheiro e licitações nem sempre transparentes. O grupo, que o Planalto considera de traidores, tem 89 deputados. Eles pertencem a partidos aliados, mas como Jorginho Melo, votaram contra Temer. Pressionado pelo chamado Centrão, o presidente quer agora redistribuir as indicações do segundo e do terceiro escalão para garantir apoio na votação das reformas, especialmente a da Previdência. Mas na Câmara, a prioridade é outra, é aprovar a reforma política. E para isso há consenso entre os partidos, sejam eles da base ou da oposição. É que os deputados querem criar um fundo com dinheiro público para financiar as campanhas eleitorais. E eles têm pressa, porque a medida precisa ser aprovada em no máximo 60 dias para já valer no próximo pleito, quando a maioria pretende se reeleger. Se for aprovado, o fundo deve destinar cerca de 3 bilhões e meio de reais por ano para o caixa dos partidos, que reclamam que ficaram à míngua depois que a doação de empresas foi proibida. O relator do projeto, o deputado Vicente Cândido, do PT, deve apresentar um novo parecer na semana que vem. O pacote inclui ainda alterar o sistema eleitoral com a cláusula de barreira para dificultar a criação de novos partidos e também com a possibilidade de um parlamentar pular de uma legenda para outra sem perder o mandato. Está em discussão ainda o sistema distrital, no qual são eleitos os candidatos mais votados. No modelo atual, que é o proporcional, são somados os votos de todos os candidatos da legenda e a partir daí se define quantas cadeiras o partido terá direito. Se o relatório de Vicente Cândido for aprovado na comissão especial que analisa as mudanças, a proposta segue para a votação em plenário. O Ministério Público acredita que há indícios de direcionamento na concorrência que elegeu na semana passada o Instituto Casa da Ópera para gerir o Teatro Municipal de São Paulo. Os promotores investigam também a possibilidade de improbidade administrativa e desvios de verbas envolvendo ex-diretores da casa. Foi após um longo período de denúncias e de escândalos de corrupção que o Teatro Municipal de São Paulo passou a ter o Instituto Casa da Ópera como novo gestor. Além do teatro, a empresa ficou responsável por cuidar da Praça das Artes, pelos acervos e os corpos artísticos do municipal. Mas a vencedora da concorrência agora será analisada por inquérito na área civil. A contratação do Instituto Casa da Ópera deve movimentar mais de 577 milhões de reais. A verba, que deve ser usada nos próximos 4 anos, segundo estimativa do Tribunal de Contas do município, concentra um dos orçamentos mais volumosos da Secretaria Municipal de Cultura. O valor inclui folha de pagamento de funcionários. A suspeita do Ministério Público foi levantada porque o atual diretor artístico do Teatro Municipal, Kleber Papa, já presidiu a organização social, vencedora do edital. O Instituto Casa da Ópera foi criado pelo atual diretor artístico do Teatro Municipal, Kleber Papa. Ele assumiu o cargo no começo do ano, depois de mais de 10 anos como presidente e diretor do Instituto. A esposa dele, Rosana Karamaski, que foi associada à Casa da Ópera desde a fundação, hoje presta serviço como diretora artística. Até maio desse ano, apenas o Instituto Casa da Ópera havia se apresentado para a concorrência. A prefeitura, então, modificou as regras da disputa e outra instituição se candidatou, o Instituto Odeon, do Rio de Janeiro. O instituto vencedor obteve 9,05 pontos contra 6,1 da concorrente carioca. A Odeon, única entidade que concorreu contra a Casa da Ópera,
afirma que pediu à Secretaria Municipal de Cultura a ata da reunião em que as notas foram atribuídas às duas entidades. O diretor da Odeon, Carlos Gradim, acredita que, por ter um cargo na direção do teatro, Papa teve informações privilegiadas. Ele nega. A troca de comando acontece em meio à pior crise do teatro municipal. Os cerca de 300 funcionários do chamado corpo artístico, que inclui músicos e bailarinos, aceitaram um acordo com a prefeitura. Eles terão uma redução de 25% nos salários de outubro e novembro para não serem demitidos. Em troca, terão emprego garantido até março do ano que vem. Segundo a prefeitura, esse enxugamento vai render R$2,5 milhões de reais. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou hoje que o placar da votação que derrubou a denúncia contra Temer na Câmara foi um sinal de força do governo e dá segurança para avançar nas reformas. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é agora a prioridade para o governo. Para aprová-la, são necessários 308 votos. Mas a denúncia de corrupção passiva contra Temer foi arquivada pelo placar de 263 votos e serviu como um termômetro para o governo. O resultado é insuficiente para a aprovação da medida. Diogo defendeu que ela é fundamental para buscar o equilíbrio das contas públicas. Nós vamos tratar da questão dos tempos, dos momentos, né, nas próximas semanas, com as lideranças do Congresso também, né, e a nossa intenção, o nosso desejo é de que a reforma avance o mais rapidamente possível, porque é a reforma mais importante para a estabilização da situação fiscal do país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou que a expectativa é que a reforma da Previdência seja aprovada até outubro. Diogo disse que considera esse prazo possível. Ambos participaram de evento na Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em São Paulo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as negociações de Temer com os partidos que o livraram da denúncia de corrupção passiva. Os partidos políticos do Centrão estão de novo no noticiário. Como sempre, eles pleiteiam, pedem, exigem. Receberam tudo para livrar o pescoço de Michel Temer da guilhotina. Agora, insatisfeitos com tudo, exigem um pouco mais. Querem novos pedaços de ministérios, de estatais, de autarquias, de repartições públicas, onde possam espetar os seus interesses particulares e seus propósitos escusos. A extorsão do Centrão é péssima. Mas há algo muito pior. Michel Temer se dispõe a pagar a fatura. Temer encomendou um levantamento sobre os humores do bloco partidário que se tornou seu principal esteio no Congresso. Alega que precisa preservar a governabilidade. Essa palavra, extraída da ciência política, ganhou um sentido gangsterístico. Governabilidade virou um outro nome para safadeza, gandaia, corrupção. Serve de justificativa para que os políticos invadam os cofres públicos. O clientelismo e o fisiologismo tornaram-se fenômenos tradicionais no Brasil, mas a Lava Jato tinha estimulado a ilusão de que a banda arcaica da política estivesse encurralada. Engano. Mentor do Centrão, Eduardo Cunha está preso em Curitiba, mas Michel Temer, livre da denúncia por corrupção, recompõe com esmero a aliança com o atraso. Ele diz que para aprovar a reforma da Previdência precisa restaurar a normalidade. Se em plena era da propina distribuída em malas, o projeto Centrão de Poder é o normal, resta rezar para que algo de muito anormal aconteça no Brasil. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Roberto Ferreira Savoia, sobre a reforma da Previdência. Na Venezuela, a nova Assembleia Constituinte tomou posse hoje. A eleição foi sob protestos violentos da oposição. A Procuradoria venezuelana, que pediu a anulação da Constituinte por fraude no número de eleitores, teve o requerimento negado hoje de manhã. O presidente Maduro propôs a Constituinte como uma solução para a grave crise política e econômica do país. Mas a oposição, que tem maioria no Legislativo, exige eleições gerais. Um dos líderes da oposição, o ex-prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, voltou para a prisão domiciliar hoje, depois de passar 3 dias preso.
Ele e Leopoldo Lopes, que continua preso, foram levados para uma prisão militar na terça-feira, quando a justiça revogou a prisão domiciliar deles, acusando-os de convocar manifestações contra a eleição. Os 500 constituintes que tomaram posse hoje, grande parte deles ligada ao governo, deve aprovar uma nova Constituição sem prazo determinado. Ela nasceu na Suíça, de pai judeu e mãe protestante. Cresceu na Hungria e se naturalizou brasileira. Logo que chegou aqui, a dificuldade em falar português a levou a adotar a fotografia como um idioma. Ela se destacou na profissão desde os primeiros trabalhos no jornalismo, com os ensaios sobre os indígenas brasileiros. Ela foi a primeira fotógrafa a conhecer e a defender os índios Yanomami, no norte do país. Por isso, Cláudia Andujar é uma personagem que é a cara de São Paulo. Cláudia não quer mais fotografar. Dos 88 anos de idade, mais de 60 foram dedicados à arte de congelar momentos em papel. No arquivo, guarda 50.000 imagens e uma vontade de realizar projetos que, essa sim, continua. Fazer um projeto para um livro, coisa assim. A Suíça, de pai judeu e mãe protestante, carrega uma história pesada. De abuso, mortes na Segunda Guerra Mundial, de fugas e de buscas. Essa procura aqui no Brasil de conhecer os brasileiros e depois os povos indígenas e ver o que estava acontecendo com eles tem muito a ver com toda a minha infância. A chegada ao Brasil foi depois de sair da Europa, de viver nos Estados Unidos e, finalmente, quando visitou a mãe, que a essa altura vivia com um húngaro aqui em São Paulo. Pela primeira vez, depois de ter fugido da Hungria, eu me senti bem num lugar que é o Brasil. A Cláudia já morava aqui em São Paulo e já era fotógrafa em 1971, quando um trabalho a levou para a Amazônia. E esse foi um momento divisor de águas na vida dela, na carreira, porque ela teve contato com os povos indígenas e entendeu a sua missão, que era mostrar ao mundo o povo Yanomami por um olhar afetuoso. Eu fui numa área onde eles tinham seus primeiros contatos com gente que não era Yanomami. Demonstraram uma curiosidade muito grande a entender o que eu queria, por que eu fui lá. Cláudia foi e voltou muitas vezes, morou quase 20 anos por lá e passou a lutar com eles pela demarcação de terras indígenas. As fotos de Cláudia Andujar, delicadas ou reveladoras, rodaram o mundo em exposições no MoMA de Nova York, na Fundação Cartier em Paris, no MASP, na Bienal de São Paulo, além de Inhotim, em Minas Gerais, onde ela tem um pavilhão de 1.600 metros quadrados só dela. Em 1992, os Yanomami conseguiram a demarcação das terras e a Cláudia comemorou como uma nativa. Consegui alguma coisa na qual eu realmente acreditei e eu achava que valeu a pena viver. Seu apartamento na Avenida Paulista, Cláudia diz que continua nessa luta. Afinal, o coração é desses, que não desistem nunca. Seu coração é brasileiro? Eu acho. Não, eu sei que é. O cantor e compositor Luiz Melodia morreu hoje no Rio de Janeiro aos 66 anos de idade. O artista lutava contra um câncer no sangue, uma leucemia. Luiz Melodia chegou a fazer transplante de medula óssea e quimioterapia, mas não resistiu. Luiz Melodia nasceu em 7 de janeiro de 51, no Morro de São Carlos, no Estácio, no centro da cidade do Rio. O menino Luiz Carlos dos Santos cresceu jogando bola na favela e dançando com os músicos da escola de samba Estácio de Sá. A ligação afetiva de Melodia com o lugar em que nasceu foi eternizada em Estácio Rola Estácio, uma de suas canções mais famosas. Estácio, acalma o sentido, os cruzeiros fortes.
Com o tempo, Luiz Melodia foi somando influências, da bossa nova à jovem guarda, até ser acolhido pela Tropicália no começo dos anos 70. Conheceu o poeta e letrista baiano Wally Salomão, que o apresentou a Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa. Em 73, lançou o primeiro disco, Pérola Negra, misturando diversos estilos e ritmos musicais, num álbum hoje clássico. Pérola Negra, te amo, te amo. Depois, vieram discos como Maravilhas Contemporâneas e mais de uma dezena de outros, até o último, Zerima, de 2014. O trabalho lhe rendeu o Prêmio Música Popular Brasileira, na categoria Melhor Cantor de MPB. Luiz Melodia está sendo velado na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá. O enterro é amanhã, no cemitério do Catumbi, no Rio. Eu sou o negro gato de arrepiar, essa minha vida é mesmo de amargar. A Justiça de São Paulo condenou o jovem que depredou a prefeitura durante protesto a pagar multa de mais de R$100 mil por vandalismo. A manifestação convocada pelo movimento Passe Livre aconteceu em junho de 2013. Pierre Ramon Alves de Oliveira, na época com 20 anos, foi filmado depredando o edifício da Prefeitura de São Paulo. As cenas foram transmitidas ao vivo para todo o Brasil. O jovem atirou pedras contra o mármore da fachada e usou uma grade para quebrar os vidros do prédio. Segundo a decisão da Justiça de São Paulo, ele deverá pagar cerca de R$100 mil como reparação por danos materiais e R$10 mil por danos morais coletivos. A poupança teve captação líquida de 2 bilhões e 300 milhões de reais em julho. Segundo os dados divulgados pelo Banco Central, este foi o melhor resultado para o mês de julho desde 2014. Neste ano, esse foi o terceiro mês seguido com mais depósitos do que saques na caderneta de poupança. Mas, no acumulado de 2017, a poupança registra saques líquidos de 9 bilhões e 900 milhões de reais. E a semana vai terminando com muita nebulosidade e temperaturas mais baixas aqui na capital. A máxima foi de 17 graus. Vamos ver em detalhes como fica a previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O final de semana ainda promete frio no centro-sul do país. Há previsão de geada ainda nas serras gaúcha e catarinense e de muita nebulosidade em toda essa faixa ao leste do Paraná, passando pelo leste paulista, mineiro, até o leste da Bahia. Mas só há possibilidade de chuva fraca no litoral de São Paulo e na zona da Mata Mineira e mais moderada no estado do Rio de Janeiro. Ainda chove a partir da tarde em parte do norte do Brasil e a qualquer hora na costa da Bahia. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre amanhã, tempo firme, mas com mínima de 9 e máxima de 20 graus. Em BH, máxima de 22, com muita nebulosidade. No Rio de Janeiro, dia fechado, chuvoso, com temperaturas entre 14 e 22 graus. Bem diferente da capital cearense, Fortaleza, onde o sol brilha forte o dia todo e faz calor de até 31 graus. Para São Paulo, esse tempo firme com predomínio de sol e calor à tarde só está previsto para o centro-oeste do estado. Mais ao leste, por causa da infiltração marítima, teremos um sábado de muita nebulosidade, como já falamos, mas vai chover apenas no litoral e de forma fraca. Aqui na Grande São Paulo teremos no máximo uma garoa. Em Marília, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Já em Votuporanga faz até 28. Na cidade de Ribeirão Preto e Barretos, máxima prevista na casa dos 25 graus. E no litoral, não faz mais que 19 graus em Santos e 20 graus em Caraguatatuba. Vamos ver como fica o final de semana aqui na região metropolitana? Nessa madrugada, mínima de 11 e máxima tarde de 17 graus, com tempo nublado e garoa fina. Aí no domingo o sol volta a predominar, mas ainda não esquenta muito. Máxima de 20 graus por aqui. E para começar a semana teremos máxima prevista de 23 graus na segunda-feira, com sol e tempo firme em toda a capital. Na Europa, uma onda de calor incomum elevou as temperaturas acima dos 40 graus. O calor forte ocorre principalmente no sul e no leste europeus. A meteorologia emitiu alertas vermelhos para 10 países. O número de mortos por causa do calor cresce rapidamente e muitas pessoas são hospitalizadas, com insolação e outros problemas.
Além da recomendação para o consumo de líquidos e evitar o sol, autoridades europeias estão em alerta também para incêndios florestais. Meteorologistas dizem que as temperaturas vão continuar muito altas até a semana que vem. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A Europa está quente e não é no sentido figurado que eu estou falando. É uma onda de calor inédita nos últimos 10 anos. Em Roma fez ontem 43 graus, em Madrid 38, depois de ter permanecido acima de 40 por 5 dias consecutivos no finzinho de julho. Na Sardenha, que é uma ilha da Itália, os termômetros marcaram 44. Em Paris quase chegou aos 40 duas vezes nesse verão. Os meteorologistas não descartam a possibilidade de alguma coisa parecida com a de 2003. Naquele ano, só na França morreram 15 mil pessoas a mais do esperado pelos demógrafos nas 2 primeiras semanas de agosto. Em Paris foram 60 idosos que moravam sozinhos e que morreram de desidratação. A prefeitura precisou requisitar caminhões frigoríficos porque o necrotério não dava conta de armazenar todos os cadáveres. A Europa teve outro verão horrível em 1976. Nos Estados Unidos e no Canadá, a grande tragédia aconteceu em 2006. Foram 225 mortes diretamente provocadas pelo calor. Esse tipo de verão provoca seca e incêndios em florestas, como acaba de acontecer na França e em Portugal. Os cientistas apontam como culpado o aquecimento global, provocado pela emissão de gases de efeito estufa. É o processo em que Donald Trump não acredita e que levou o governo americano a se retirar do acordo climático, assinado em Paris no final de 2015. Mas saiu dos Estados Unidos a pesquisa mais curiosa sobre o clima. A NASA patrocinou um estudo que circula nas redes sociais com a excepcionalidade climática constatada em cada país desde o ano de 1900. As barras vermelhas com calor excepcional começaram a ser mais frequentes de 20 anos para cá. É, no fundo, um recado que o planeta está dando para todos nós. A possibilidade de continuarmos a viver por aqui depende da nossa capacidade de evitar ciclos cada vez mais frequentes de temperatura elevada. E se não pudermos mais viver no planeta Terra, nós não teremos como alternativa outro planeta para morar. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo de São Paulo inaugurou uma nova estação Engenheiro Goulart na linha 12 Safira da CPTM. A estação vai ter conexão com a linha 13 Jade, que vai até o aeroporto de Guarulhos. O local estava em obras desde 2014. Para obras desde 2014, a estação Engenheiro Goulart, da linha 12 Safira da CPTM, finalmente voltou a funcionar. O espaço, que antes tinha 500 metros quadrados, agora tem 15 mil. A estação é moderna e tem acesso direto para o Parque Ecológico do Tietê. Eu vou de bicicleta até o parque, eu tinha que ir até lá embaixo, agora eu vou por aqui, fica mais fácil para mim, mais perto para mim. O líder comunitário de Cangaíba, bairro próximo à estação, comemora a entrega da obra, já que a região é carente de transporte público. Mas a passarela de acesso sobre a Avenida Assis Ribeiro deve ser entregue só em março de 2018. Falta terminar algumas partes aí de desapropriação, demolição, isso a gente sabe que demora, mas com a passarela aqui vai beneficiar bastante. A expectativa é que no ano que vem a estação ligue a linha 12 Safira com a 13 Jade, também da CPTM, aquela que vai até o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Funcionários trabalham nas obras às margens das rodovias Ayrton Senna e Hélio Smith. Ao todo, serão 3 estações na linha 13 Jade, contando a estação Engenheiro Goulart. A entrega da extensão de pouco mais de 12 quilômetros da linha Jade faz parte do conjunto de 22 estações que devem ficar prontas até o fim do primeiro semestre de 2018, somando obras do metrô e também da CPTM. Quase que uma média de 3 estações por mês. Mas o mais importante são as obras, elas continuam. E estamos trabalhando incessantemente para retomar o mais rápido possível a linha 6 do metrô, que houve um problema com o PP Pista, questão de financiamento, estamos trabalhando para buscar junto ao BNDES a melhor solução. E vamos agora às notícias do esporte com a Juliana Verbonen e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo José Roberto Ferreira Savoia, professor da FEA USP. Finalmente, a novela da
transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain chegou ao fim e o jogador foi apresentado hoje oficialmente na França. Boa noite, Celso. Boa noite, Juliana. O craque brasileiro desembarcou hoje na capital francesa e foi apresentado oficialmente no PSG ao lado do presidente do clube, que desembolsou mais de 820 milhões de reais para pagar a multa e ter no elenco a joia brasileira. Antes da chegada de Neymar a Paris, fila do lado de fora da loja oficial do PSG para comprar a camisa do novo ídolo, que custa quase R$500 e se esgotou em apenas 4 horas. O jogador mais caro da história do futebol foi recebido pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que a imprensa mundial tem chamado de louco por ter desembolsado 222 milhões de euros na transação. Neymar recebeu a camisa 10, gentilmente cedida pelo meio argentino Javier Pastore, que usou o número na temporada passada no time francês, e respondeu às perguntas da imprensa sobre a polêmica transferência. Foi uma das decisões mais difíceis, né, que eu tomei na minha vida. Por estar bem adaptado numa cidade, por ser um clube grande como o Barcelona, por ter amigos, né, ali dentro do clube e jogadores fantásticos. Eu nunca fui movido a dinheiro, nunca foi a primeira coisa que eu sempre pensei. A primeira coisa que eu penso é a minha felicidade, né? Juntamente com a felicidade da minha família. E eu estou muito feliz, né? E eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. Depois da coletiva, foi a hora de vestir o uniforme do novo clube pela primeira vez e colocar os pés no gramado numa rápida cerimônia exclusiva para a imprensa e alguns poucos privilegiados. Enquanto isso, do lado de fora do estádio, milhares de torcedores tentavam ver o badalado reforço ao menos de relance. O camisa 10 será apresentado oficialmente à torcida neste sábado também no Parque dos Príncipes, momentos antes da partida contra o Amiens, pela primeira rodada do Campeonato Francês. Eu sou um cara muito fominha, né? Eu gosto de estar sempre em campo, gosto de jogar futebol, é o que eu mais amo fazer na vida. E sim, eu tô à disposição. Se puder jogar, eu quero jogar sim. Ele aproveita para tentar falar que não foi por dinheiro, né? Claro que foi. Óbvio que foi. Não tem outra explicação. E é uma quantia e é humanamente compreensível. Nós demos os números aqui, 400 mil reais por dia. É uma cifra fantástica. Agora, se pelo lado financeiro foi uma boa, do lado profissional tenho as minhas dúvidas. O Neymar ele vai ter que carregar esse peso de ser o jogador mais caro do mundo. Não vai ter Messi e Suárez para ajudar, ele vai ter que assumir essa responsabilidade sozinho. E para ser campeão do mundo, ele tem que ganhar uma Liga dos Campeões na Europa. E o PSG, apesar de ter feito esse investimento milionário, já recuperou hoje 20% desse valor com venda de camisetas, ainda está abaixo de Barcelona e Real Madrid. Então, para ser o melhor do mundo, o Neymar vai ter que jogar muito pelo PSG, ganhar uma Liga dos Campeões ou fazer uma Copa do Mundo inesquecível, uma Copa do Mundo histórica. É isso aí. Celso, bom fim de semana para você. Para você também, até segunda. Boa noite. Até. Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista ao vivo o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Roberto Ferreira Savoia. Até já. Será que isso tudo faz sentido? Tanto vai e vem. Será que é esse o caminho? A verdade é que eu só vou saber se eu continuar. O importante é seguir seu caminho. No Bradesco Prime, você conta com atendimento personalizado e especialistas em investimentos e na gestão de patrimônio. Na hora de investir, escolha um banco em que você confia. Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper.
O pequeno agricultor tem uma importância enorme para o nosso estado. É por isso que o governo do estado de São Paulo dá o apoio que eles merecem. O Ricardo, por exemplo, estava me contando que a Secretaria da Agricultura produz sementes mais baratas e sem agrotóxicos para vender para os agricultores e dar aquela força na produção. Aqui é milho, mas o governo apoia a agricultura no estado inteiro. É inovação brotando em todo lugar. E é com trabalho que a gente chega lá. Prepare-se, porque a festa sertaneja vai começar. Segura! Tá todo mundo super animado para curtir um programa cheio de música, com uma dupla que é sucesso. Com vocês, Rio Negro e Solimão! Alô, galera, bate a mão e bate o pé, e bate o pé, e bate o pé. Entre nessa festa com a gente. E cadê o barulho? Festa Sertaneja com Padre Alessandro Campos. Estreia neste domingo, 6 da tarde. O novo ânimo do governo Temer para aprovar a reforma da Previdência na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, José Roberto Ferreira Savoia, que foi secretário de Previdência Complementar no governo Fernando Henrique Cardoso. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, logo após a vitória naquela votação sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer ficou muito animado. No governo federal, eles estão até acreditando que possam já retomar a reforma da Previdência Social, colocar em debate e em votação até outubro e aprovar. Quero ouvi-lo sobre essa perspectiva. O senhor acha possível? Eu acredito, porque houve uma conjunção de forças muito grande em relação à aprovação da mudança, da reforma, antes dos episódios que a retardaram. Mas esse mesmo conjunto de forças está voltando a agir para impulsionar as bancadas, influenciar os deputados para que votem a reforma. Provavelmente não da forma que foi antes, mas de uma forma modificada. Então o senhor acredita. Bom, mas nós temos, olha, se a ideia é colocar já em debate e a votação acontecer no máximo até outubro e aprovar definitivamente, o senhor acredita que seja conveniente uma reforma polêmica como essa ser assim votada em 2 meses a toque de caixa? Na verdade, a gente precisa considerar todo o tempo passado. Nós tivemos mais de 3 ou 4 meses de debates amplos em toda a sociedade brasileira sobre essa reforma, até que nós tivemos o projeto substitutivo do deputado Maia, e aí paralisou-se a discussão. Você se lembra que a reforma estava quase para votar quando houve essa paralisação. Então, já houve a formação de um consenso entre diversos elementos aqui da sociedade brasileira sobre a necessidade da reforma. Bom, mas de qualquer forma eu vi agora a declaração do senador Anastasia, em que ele diz que para conseguir aprovar essa reforma vai ser preciso diluí-la mais ainda. Aí eu quero, do ponto de vista, assim, bem pontualmente, no seu entender, o que é inegociável? O que é questão fundamental dentro do projeto do governo que não pode ser tirado de jeito nenhum? Bom, em primeiro lugar é a idade. A idade é o ponto crucial dessa reforma. A idade mínima? A idade mínima, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher e com 25 anos de contribuição, de acordo com o projeto substitutivo. Esse é o ponto que o governo não pode abrir mão. As regras de transição acompanham para que essa reforma ela tenha um contexto e possa ser palatável por todos. A partir daí, novos elementos que venham a se colocar terão que ser discutidos caso a caso. Aí ficaria o quê para outro presidente, digamos, eleito em 2018? Agora, foi isso, esse é exatamente o que eu entendi. Agora, é fundamental que se concentre idade mínima, tempo de contribuição
e as regras para a transição. E o resto fica para depois? Podemos até pensar nisso, embora o governo vai se esforçar para incluir alguns outros elementos da proposta original. Mas esses elementos já caracterizariam uma mudança importante na economia brasileira e poderiam, sem dúvida, dar um novo alento aí para os investimentos que nós estamos esperando. Agora, a questão do tempo de contribuição, 25 anos, isso aí é bem polêmico. Na oposição, eles acham que é um absurdo, que grande parte dos brasileiros não tem condição de cumprir todo esse período. Aprovar com a idade mínima e uma regra de transição para essa idade mínima, deixando de fora tempo de contribuição, isso é possível? Eu vejo como uma dificuldade adicional, porque o tempo de contribuição ele é muito mais um sinalizador. Nós gostaríamos que boa parte daquelas pessoas, hoje chega a ser quase 40% da população brasileira, que não está vinculada ao INSS, possam de fato contribuir, mesmo que seja numa condição mais leve, como a de um microempreendedor cuja alíquota é mais baixa. Mas seria muito importante nós resgatarmos essas pessoas que hoje estão, digamos, na informalidade ou não contribuem para o mercado formal. Esse conjunto da reforma trabalhista com a reforma previdenciária, dentro de algum tempo, poderá aumentar a formalização e fazer com que esse tempo de contribuição já não seja tão exagerado. Certo. Agora, a oposição contra essa reforma da Previdência e é interessante o argumento de que o governo Temer não é sensível a um aspecto que é a questão da dureza da velhice para qualquer pessoa. E a reforma da Previdência, ela vai atingir as pessoas no momento em que ela é mais vulnerável na vida, que é na velhice. E a reforma, e tudo isso em nome de correção do déficit da própria Previdência, das contas públicas. Isso é passar a conta do déficit público para o cidadão? É falta de sensibilidade? Maria Lídia, existe uma frase que eu acho fundamental. O filósofo Diógenes, ele dizia que a coisa mais cruel é um idoso sem renda. Então, essas reformas todas, elas estão buscando levar o Brasil para uma questão fundamental, que é a sustentabilidade da sua previdência. Nós não vamos eliminar o déficit, mas nós poderemos ter uma previdência em condições do governo pagá-la e continuar fazendo os outros investimentos, educação, saúde, os gastos assistenciais. Então eu diria o seguinte, existe uma preparação sim que precisa ter na sociedade brasileira. Essas resistências, elas são normais no mundo todo, mas elas são fruto muito mais do medo e da ignorância que as pessoas têm dessa realidade. Então, é preciso aprimorar o esclarecimento. E eu agradeço muito o senhor contribuindo para esse esclarecimento, nos falando sobre o seu ponto de vista, o senhor que é um estudioso do assunto. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Eu te espero. Até já. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. A dupla Rio Negro e Solimões se junta ao padre Alessandro Campos na estreia do Festa Sertaneja. Neste domingo, 6 da tarde.